Glória a Deus. Irmãos, quem aqui é bom de memória? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem aqui é bom de memória? Alguém aqui é bom de memória? Pode levantar a mão, irmão. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, não. Quem aqui é bom de memória? Vamos lá. Tem alguns irmãos aqui. Agora nós vamos colocar a prova. É por isso que não queria. Sabia, pastor, é por isso que eu não queria levantar a mão. Eu sabia que tinha uma pegadinha aí nessa história. Vamos ver se você é bom de memória. Sobre o que nós falamos domingo passado? No meio da crise. Tempo de crise é tempo de quê? De oportunidades. Oportunidade do nosso coração ser revelado. Oportunidade para o nome do Senhor ser glorificado. Oportunidade para nós sermos promovidos. Impressionante, eu estava vindo hoje, né, da minha casa aqui para o prédio da igreja. E enquanto eu estava vindo, eu sempre escuto, né? Venho ouvindo o nosso culto lá de Goiânia. E quando o pastor Luiz ele começou a pregar, ele falou, vai. Falando exatamente aquilo que nós ministramos domingo passado. Eu falei, não, nós estamos conectados, né? Estamos aí no mesmo espírito. Eu falei, eu conheço isso aí. Isso é a palavra de Deus. Isso aí nós ministramos domingo passado e glória a Jesus. Significa que nós estamos alinhados debaixo da mesma unção. Mas, irmãos, né, tirando esses que são bons aí de memória, alguma vez na vida, você já levantou para fazer alguma coisa? No meio do caminho você se distraiu e se esqueceu de fazer aquilo que você estava indo fazer? Ou então você tinha algo muito importante para falar para alguém. Você chama a pessoa, fulano, eu preciso falar demais com você. A pessoa chega e você não se lembra aquilo que você tinha para falar. Mais alguém aqui se identifica? Graças a Deus, eu não sou o único miserável pecador aqui nesse lugar. Tava me recordando essa semana de uma situação que aconteceu alguns anos atrás. Num domingo como esse. Né? Num domingo como esse, um casal de irmãos, mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eles vieram pela primeira vez visitar a nossa igreja. E no final do culto, fui lá, me apresentei, fui conversar com eles. Fiquei sabendo que eles queriam muito ter filhos, eles não tinham filhos. Chamei a nossa equipe especialista em oração, da multiplicação. E nós oramos por esse casal. E o resultado está aí, né? Está a Laurinha ali, está o Bruninho por aí também. Estão levando uma encomenda para o Brasil. Então, assim, a oração funcionou. A oração funcionou. Só que aconteceu algo interessante, irmãos, porque no outro dia, na segunda-feira, eu estava com a minha esposa, na lousa aqui embaixo, e do nada, estou virando nem ali a curva, eu dou de cara com esses irmãos. Os irmãos abrem um sorriso para mim. E aí, pastor, eu fiquei assim. Sabe quando você fica travado da tela azul? Quem é da época do Windows aí que dava tela azul, fiquei tão... Falei, meu Deus. Eu sabia que eu conhecia aquele casal de algum lugar, mas eu não lembrava de onde e muito menos o nome. Minha esposa já me conhece. E ela costuma me ajudar com essas coisas. Ela já... Quando ela percebe alguma situação, ela já vira, ó, amor, é fulano. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Esse texto ele foi escrito por volta de 586 a.C. E a cidade de Jerusalém tinha acabado de ser invadida por Nabucodonosor. E então Jeremias ele resolve escrever a respeito do sofrimento do povo depois dessa invasão. E ele começa a falar que a cidade ficou deserta. Ele fala que os valentes já não existiam mais. As pessoas elas estavam desesperadas, famintas, clamando por um pedaço de pão. Praticamente todo o capítulo 1 do livro de Lamentações é falando a respeito desse sofrimento do povo. Só que no verso 21, Jeremias ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar
esperança. Diga assim comigo: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Fala para quem está do seu lado: tem coisas que você não pode se esquecer jamais. Fala para a pessoa que está do outro lado: tem coisas que você precisa se lembrar todos os dias. Agora fala assim: hoje é o dia do Senhor te lembrar de coisas, de promessas que você já se esqueceu, mas Ele não se esqueceu na sua vida. Amém? Então olha só, irmãos, o povo estava enfrentando uma situação extremamente difícil. E Jeremias, ele não ignorou essa situação, ele não ignorou os problemas. Só que ele tomou uma decisão de rejeitar os pensamentos negativos e ele decidiu se lembrar das coisas que poderiam trazer esperança para ele. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por tempos de dificuldade. Não é uma questão se você vai passar ou não, mas é uma questão de como nós iremos passar. Você não escolhe se você vai enfrentar uma situação, se uma dificuldade vai se levantar contra você. Ela simplesmente aparece. Mas você tem o poder de decidir de que maneira que você vai enfrentar essa dificuldade. E a palavra de Deus, ela é clara aqui para nós, irmãos. Ela mostra que nós devemos passar pelo sofrimento, nós devemos passar pelo tempo de crise, pelo tempo de dificuldade, nos lembrando e enchendo o nosso coração de coisas que vão trazer fé e esperança para nós. Então todos nós, você pode enfrentar dificuldade numa área, eu posso enfrentar dificuldade em outra área. Todos nós enfrentamos dificuldades em medidas diferentes, em áreas diferentes da nossa vida. Só que nós decidimos como é que nós vamos passar por esse momento. Sabe, eu estou aqui para falar para você: lembre-se, jamais se esqueça daquilo que traz esperança no seu coração. Pastor, e o que pode trazer esperança no meu coração? Em primeiro lugar, jamais se esqueça da grandeza e do poder do Deus que você serve. Jamais se esqueça da grandeza e do poder do Deus que você serve. Lá em Jeremias capítulo 10, verso 6 diz: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Jeremias 32, verso 17 também afirma: ah, Senhor, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra por teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Eu sei que muitas vezes nós chegamos numa reunião como essa, né, e eu sempre falo aqui para os nossos irmãos do louvor, eu falo: olha, qual que é o nosso objetivo de estarmos aqui? Louvando ao Senhor. Nós não estamos aqui para entreter vocês. Esses irmãos, eles não estão aqui, né, como músicos profissionais, né, para poder, né, você ficar assistindo a um show. Não, não é isso. Sabe, nós oramos, os irmãos, né, buscam isso daí, se aperfeiçoar cada dia mais. Só que o objetivo principal aqui é louvar e adorar ao Senhor. E não só esses irmãos aqui, mas é levar a igreja a louvar e adorar ao Senhor. Amém? Então nós somos apenas facilitadores aqui para vocês, nós somos apenas guias, para que você possa o quê? Nos seguir. Então se a gente está aqui, né, feliz, batendo palma, é para você fazer o quê? Vamos lá, ficar paradinho aí? O que é para você fazer? Dá uma sacudida que está do seu lado. É para você adorar, rapaz. É para você glorificar o nome do Senhor. Se a gente está erguendo os braços aqui, o que a gente espera que você faça? Que você erga os seus braços também. Irmãos, nós somos apenas modelos, guias, para você ser conduzido. Amém? Glória a Jesus. E muitas vezes nós subimos aqui e adoramos e declaramos: Senhor, Tu és grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
a alegria de toda a terra. Aí ele vai lá pra frente. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Então a gente vem aqui e começa a glorificar o nome do Senhor. A gente fala que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, mas de verdade, você faz ideia do tamanho do poder do Deus que você serve? Você faz ideia, você tem ideia da dimensão do poder do Deus que você serve? Porque nesses textos aqui que a gente acabou de ler, irmãos, Jeremias, por exemplo, ele diz que não existe ninguém, nem mesmo semelhante, nem mesmo parecido com o nosso Deus, porque Ele é tão grande, Ele é poderoso, não existe ninguém nem mesmo parecido, nem de perto com o Deus que nós servimos. Paulo, ele diz que o poder de Deus, ele é eterno. E Paulo, ele diz mais, ele fala, olha, você quer conhecer o poder de Deus? Você quer conhecer a grandeza de Deus? Basta você olhar para a criação do Senhor. Basta você olhar para todas as coisas que foram criadas por Ele. E aí eu vou te perguntar uma outra coisa. Você já parou para contemplar as coisas que foram criadas por Deus? Eu gosto de fazer isso. Tem dia que eu estou saindo de casa e lá perto de casa tem muito mato, tem muita árvore. E eu quase que eu moro numa roça, numa fazenda. Mais ou menos, né? Se largar a porta da cozinha aberta, entra tudo quanto é bicho que você imaginar lá dentro. E tem dia que estou andando de carro na região, tem dia que eu acordo, olho pela janela, assim, a primeira coisa que eu vejo são aquelas árvores. Eu gosto da época do inverno porque você consegue ver mais. Às vezes tem alguns animais ali, né, lá embaixo, no meio da neve. E eu fico só observando a criação do Senhor. Mas sabe, todo mundo aqui sabe o que é uma agulha? Ou um alfinete. Uma agulha não, um alfinete. Todo mundo sabe o que é um alfinete? Dizem que se você pegar um alfinete, erguer um alfinete para o céu, naquela região onde tem a cabecinha do alfinete, naquela região, só naquele pedacinho do céu, tem cerca de 10.000 galáxias. Só naquele pedacinho da cabecinha do alfinete. Cada uma dessas galáxias, com cerca de 100 bilhões de estrelas. Muitas delas muito maiores do que o nosso Sol. Só aqui na nossa galáxia, na Via Láctea, são 100 bilhões de estrelas. Quando você olha para o céu à noite, e o céu ele está claro, não tem nuvem, você consegue observar no máximo 3.000 estrelas, no máximo. Isso equivale a 0,00003% da quantidade de estrelas só na nossa galáxia. Você está conseguindo? Você não viaja com essas coisas, não? Minha esposa fica pegando meu pé. As minhas filhas, às vezes eu coloco no carro. Estou andando, eu gosto de assistir essas coisas. Ah, pai, que coisa chata. Aí minha esposa vira, isso é coisa de nerd, minha filha. Seu pai é nerd. Eu falei, nerd. Seu pai é nerd, não, como é que é? É CDF, né? É CDF que fala, não é? Nerd gosta desses negócios. Mas eu gosto mesmo. Eu acho interessante essas coisas. Sabe por que é importante você entender isso, irmãos? Você ter revelação disso. Porque quando você tem revelação da grandeza do Deus que você serve, qualquer problema que você enfrenta, ele vai ficar pequeno. Não tem jeito. Afinal de contas, irmãos, o que vai ser? Talvez ali um problema financeiro para aquele que é o dono do ouro e da prata. O que vai ser uma enfermidade para aquele que te deu a vida? O que vai ser um problema no seu relacionamento para aquele que criou o homem, a mulher e a família? Pastor, no inverno é difícil demais. O que vai ser um inverno para aquele que criou todas as estações do ano? Não vai ser nada.
Então uma grande questão que você tem que se lembrar todos os dias é da grandeza do Deus que você serve. Porque tudo é uma questão de perspectiva. Semana passada eu fiz questão de perguntar aqui para vocês a respeito de quem que nós falamos. Nós falamos a respeito de Davi. Lembra da história? Não vou repregar aqui para você não. Mas a Bíblia diz que Davi, ele enfrentou um gigante, não é verdade? 3 metros de altura, colocando medo em todo mundo. Os soldados mais experientes, ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante. E no meio daquela situação, Davi, ele poderia ter olhado para 4 lugares diferentes. Davi poderia ter olhado para frente, para o gigante, que era muito maior do que ele. Davi poderia ter olhado para baixo, para ele, e ele ia perceber que ele era muito pequeno, diante do tamanho do gigante. E é nessa hora que a gente fica desesperado, é quando nós olhamos para a nossa pequenez, é quando nós olhamos para o nosso tamanho, e nós descobrimos que o problema é muito maior do que nós. É nessa hora que nós ficamos desesperados. Só que Davi, ele poderia ter olhado para os lados, para os companheiros, para os outros soldados que não tiveram coragem de enfrentar também aquele gigante, e que estavam falando para ele, olha, você também não vai conseguir. Mas Davi poderia ter olhado para cima, para Deus, para o tamanho do Deus que ele servia. E aí eu pergunto para você, para quem que Davi olhou? Fala assim comigo, Davi olhou para o tamanho do Deus que ele serve. Davi olhou para cima. Lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 45, ele diz: tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então olha só, irmãos, Davi olhou para frente, tinha um gigante maior do que ele. Ele olhou para ele, falou, eu sou pequeno demais. Olhou para o lado, viu que não tinha ninguém corajoso para enfrentar. Mas ele decidiu olhar para alguém que era muito maior do que todo mundo. Ele olhou para cima, ele olhou para o Senhor. Ele falou, olha, eu vou contra você, mas eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Então entenda que tudo é uma questão de perspectiva. Irmãos, bem rapidamente, vem 3 pessoas aqui para mim, por gentileza. Eu preciso de uma pessoa bem pequenininha, uma pessoa bem grande e uma pessoa no meio. Porque aquela lá é menor que você. Irmãos, presta atenção aqui, só para você entender. Esse daqui, o Augusto, somos nós. Amém? A Isa é o gigante. E o Anthony é o Senhor. Augusto, fica de joelhos para nós, por gentileza. O Augusto está representando quem? Fala assim, eu, nós. Quando o Augusto ele olha para o gigante, o gigante, o problema, ele é grande ou é pequeno? É grande, né? Mas quando o gigante olha para o Senhor, é pequeno ou é grande? É grande. Você percebe? É tudo uma questão de perspectiva. Por isso não olha para o tamanho do problema, porque o problema sempre vai ser maior do que você. Olha para o tamanho do seu Deus, porque Ele é maior do que todo mundo. Amém. Sabe, tudo é uma questão. Obrigado, irmãos. Vamos aplaudir aqui. Sabe, tudo é uma questão de perspectiva. Mude a sua perspectiva. Jamais esqueça do tamanho do Deus que você serve. Amém? Segundo lugar, jamais se esqueça dos testemunhos. Jamais se esqueça daquilo que Deus fez na sua vida e fez em sua palavra. Eu faço questão de dizer isso aqui para você porque a nossa memória, irmãos, a nossa mente, ela tem uma tendência de focar muito nas coisas ruins que acontecem, mais do que nas coisas boas. Quantos aqui já foram abençoados por Deus? Amém? Só esses aqui? Só o fato de você ter acordado hoje. Só o fato de você estar aqui hoje na presença do Senhor. Só o fato de um dia você ter conhecido a Cristo e a sua eternidade ter sido transformada. Irmãos, não tem preço. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém?
Só que, infelizmente, na maior parte das vezes, a gente foca nas coisas ruins mais do que nas coisas boas. Se eu chegar e perguntar para você algo que aconteceu de ruim há 30 anos atrás, é capaz de você se lembrar. É capaz de você lembrar até os detalhes. É capaz de você me falar aqui, pastor, foi no dia tal, aconteceu tal hora. É capaz de você lembrar como é que estava o tempo, o clima naquele dia, estava chuvoso, estava calor, estava frio. É capaz de você me falar qual que era a roupa que você estava vestido. Qual que era o prefeito, o nome do prefeito da cidade que você morava naquela época. Só que, posso te perguntar algo bom que aconteceu com você há 15 dias atrás e você não vai se lembrar. Porque a nossa tendência é focar nas coisas ruins mais do que nas coisas boas. Às vezes você está trabalhando, você sai para trabalhar. Está tudo indo muito bem. Tudo de acordo com o planejado. Você está fazendo as coisas e você, né, vai para uma casa, vai para outra. Às vezes você está lá no serviço e trabalha aqui, faz uma coisa, faz outra. Está tudo indo bem. 10 coisas boas acontecendo. Mas se acontece uma única coisa ruim, o que acontece? Estragou meu dia. O enviado das trevas fecha você lá no cruzamento, fura o sinal vermelho, quase bate no seu carro. Para você acabou o seu dia ali. Vizinho resolve discutir com você por causa do lugar onde você parou seu carro. Perdi o meu dia por causa disso. Mas peraí. Sabe, esse é o nosso problema. Nós focamos muito mais nas coisas ruins do que nas coisas boas. E é por isso que o Senhor, Ele direcionou Moisés. Ele falou, Moisés, você vai escrever um livro. E você vai escrever nesse livro todas as obras maravilhosas que eu fiz. Para que ninguém jamais se esqueça. Você vai colocar nesse livro todos os testemunhos. Todos os milagres que eu operei. E todo mundo vai ler esses milagres. E todo mundo vai conhecer esses milagres. Ninguém jamais vai se esquecer deles. E um exemplo disso está lá no Salmo 78. Salmo 78, no verso 1, fala assim. Salmos 78, verso 1. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos. Diga assim comigo, eu jamais posso me esquecer dos feitos de Deus. Fala assim, eu preciso colocar a minha confiança no Senhor. Mas lhe observassem os mandamentos. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia de combate. Olha só que coisa interessante. Asaf, ele começa falando para nós, né, que eles deveriam, o quê? Anotar, então, as maravilhas do Senhor, os testemunhos, para poder compartilhar para a próxima geração. Só que aqui ele fala que os filhos de Efraim, embora eles estivessem armados, embora eles estivessem preparados para a batalha, eles bateram em retirada. Faz sentido isso? Você está preparado, você está pronto para lutar, você tem todas as armas que você precisa para guerrear, para combater, para sair vencedor daquela batalha, e você bater em retirada? Faz sentido isso? Não faz sentido. Mas por que os filhos de Efraim, mesmo eles armados de arco e preparados para a batalha, eles bateram em retirada? O próprio texto mostra para nós. Porque eles se esqueceram. Eles desistiram porque eles se esqueceram. E muitas vezes esse também é o nosso problema. Muitas vezes nós desistimos porque nós nos esquecemos. Muitas vezes nós desistimos de algo porque nós nos esquecemos da promessa que Deus liberou para nós.
Muitas vezes nós desistimos e nós não perseveramos, porque nós nos esquecemos do tamanho, do poder, do Deus que nós servimos. Nós nos esquecemos da fidelidade do Deus que nós servimos. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel à sua palavra. A palavra de Deus ela não volta vazia. Tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Só que muitas vezes nós não perseveramos por causa disso. Nós desistimos porque nós nos esquecemos. E é para isso que eu estou aqui todos os domingos. Sabe, tem domingo que eu saio de casa decidido a te ensinar algo novo. Só que tem domingo que eu saio de casa decidido a lembrar para você coisas que você jamais deveria ter se esquecido. A imagem do Deus que você serve. Um Deus de graça, um Deus de amor. Pastor, mas isso é muito simples. Pois é. Por que você se esquece então? Por que tem dia que você está desesperado? Se é tão simples assim. Porque não é só uma questão de você saber. É uma questão de você se lembrar e você ter revelação no seu coração. Então jamais se esqueça do tamanho do Deus que você serve. Jamais se esqueça dos testemunhos, porque o Deus que fez ainda faz. O mesmo Deus que operou milagres ontem é o mesmo Deus que continua operando milagres hoje. O mesmo Deus que curou ontem é o mesmo Deus que continua curando hoje. O mesmo Deus que trouxe a provisão para você ontem é o mesmo Deus que traz a provisão para você ainda hoje. O mesmo Deus que abençoou, guardou vocês aqui é o mesmo Deus que vai continuar abençoando e guardando vocês lá onde vocês estiverem, irmãos. Jamais se esqueça dos testemunhos. Jamais se esqueça dos testemunhos. O texto continua dizendo: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. E aí a partir do verso 12, ele continua falando: que maravilhas que foram essas. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-lo seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma coluna de nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios. Águas como rios. Jamais se esqueça da grandeza do Deus que você serve. E jamais se esqueça dos testemunhos, das obras maravilhosas que Ele já fez na sua vida. Amém? E por fim, jamais se esqueça do amor, da bondade e da fidelidade de Deus. Lamentações capítulo 3, versos 21 ao 23. Quero ler novamente aqui com você. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Gostaria que vocês colocassem de pé nessa hora. Eu quero ler esse texto. A Lara, pode subir aqui por gentileza. Eu quero ler esse texto aqui numa outra versão. A versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que fala assim: mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Sabe, eu comecei a ministração falando para você qual que era o contexto desse texto. E eu falei para você que o povo estava vivendo uma situação terrível. A cidade de Jerusalém tinha sido invadida. Muitas pessoas foram levadas para o cativeiro. A fome, os valentes. Jeremias ele diz que os valentes já não existiam mais. As pessoas desesperadas por conta de um pedaço de pão. Essa era a situação. Só que Jeremias, aqui no verso 21, ele fala algo poderoso. Ele diz que a esperança dele voltou quando ele se lembrou. Quando ele se lembrou
A esperança não veio quando a situação mudou. Não tinha mudado nada aqui ainda. Nada, absolutamente nada. Mas a esperança dele voltou quando ele se lembrou. E quando ele se lembrou de 3 coisas. Quando ele se lembrou do amor de Deus que não se acaba. Quando ele se lembrou da bondade de Deus que não tem fim. E da grande fidelidade do Senhor. Você pode dizer assim comigo: o amor de Deus não se acaba. Fala assim: a bondade de Deus não tem fim. Fala assim: e grande é a fidelidade do Senhor. Conseguiu gravar aí? Consegue falar para quem está perto de você então? Fala: o amor de Deus não se acaba. A bondade de Deus, ela não tem fim. E a fidelidade do Senhor, ela é grande. Certa vez um homem chamado Viktor Frankl, ele foi prisioneiro num campo de concentração nazista. Certa vez ele disse que 40 dias o homem ele pode viver sem comida. 3 dias ele pode viver sem água. Mas ele não pode viver nenhum segundo sem esperança. Não sei como é que você chegou aqui hoje. Não sei se você chegou aqui com as suas expectativas, com as suas esperanças lá embaixo. Talvez você chegou aqui, você tem passado por tempos difíceis, tempos de crise. Talvez a sua fé não tenha sido do jeito que você gostaria. Sabe, lembra dessas 3 coisas. Lembra dessas coisas. Lembra que você serve a um Deus que é grande. Não sei qual que é o problema que você tem passado. Eu não estou aqui, irmãos, honestamente, eu não estou aqui para menosprezar o seu sofrimento. Não é isso, para diminuir, não é isso. Mas eu também não estou aqui para ficar alisando o sofrimento de ninguém, não, irmãos. Mas lembra disso. Em nome do Senhor Jesus, lembra do tamanho do Deus que você serve. Sabe, um Deus que criou, lembra, cabecinha do alfinete, 10.000 galáxias, cada galáxia 100 bilhões de estrelas. E o que a palavra do Senhor diz? Que Deus, Ele criou tudo e Ele sustenta tudo com o poder da sua palavra. Todo o universo cabe na palma da mão do Senhor. Você pode chegar com o maior problema do mundo, eu vou te mostrar um Deus que é muito maior. Pastor, mas é difícil, pastor, mas é impossível. Pois é. Deixa eu te apresentar uma pessoa que é muito maior. Isso aqui é fichinha. Ele é o Deus do impossível. Então lembra disso. Lembra dos testemunhos. Deus, Ele fez antes, Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Pastor, mas eu não conheço, eu nunca vi um testemunho de algo que aconteceu. Pois é, eu não tenho problema algum em ser o primeiro. Você tem problema de ser o primeiro? Pastor, nunca aconteceu isso com ninguém. Esse milagre nunca ouvi falar na minha vida. Pois é, se você está precisando dele, Deus, Ele pode fazer. Você pode ser o primeiro. Você pode ser o testemunho para os próximos. Não tem problema com isso. Guarda isso no seu coração, amém? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você.